Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Agora são 8 horas e 43 minutos e vamos fazer contato com a professora e pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, Margarete Dalcomo. Bom dia, Margarete. Bom dia, bom dia. Margarete, ontem o Ministério da Saúde anunciou que já são 486 mortes pelo novo coronavírus no Brasil, sendo que num período de 20 horas foram confirmados 54 óbitos, com 11.130 casos oficiais. Como é que você vê o panorama da epidemia hoje no país? Acho que a epidemiologia previu que está acontecendo a disseminação no Brasil, de acordo com o esperado. O impacto será muito forte nessas 2 semanas que se iniciaram ontem, com uma transmissão acelerada, comunitária, e seguramente vamos ver um grande número de casos, se forem testados seguramente com confirmação, e muito possivelmente um número de mortes também bastante impactante, sem dúvida. Agora, a subnotificação continua sendo um problema para a gente saber o real estágio da doença no Brasil? Olha, não acho que essa subnotificação deva ser considerada um problema. A subnotificação, ou o tempo que ocorre entre um caso existir e chegar à planilha do Ministério da Saúde, né, que é a planilha oficial de casos, existe uma distância muito grande. Além disso, há um problema da defasagem entre realizar o teste e ter a confirmação pela execução do teste. Então, colher o exame não significa ter o resultado no mesmo dia. São dias para serem processados. Você sabe que existe uma fila enorme de milhares de testes, mais de 20 mil testes em laboratórios esperando para serem processados. Então, isso é um problema, sem dúvida. Quem está sendo testado com prioridade são as pessoas internadas ou que eventualmente vão às emergências e profissionais de saúde. Isso representa um número seguramente muito menor do que o real. O que nós estimamos é que haja, para cada caso notificado, pelo menos outros 10 ou 12. Então, na verdade, isso epidemiologicamente é explicável. Nós sabemos isso. Se nós não começarmos agora a testar um número maior de pessoas, inclusive com testes sorológicos, já no sentido de determinar quem já está protegido, ou seja, que já desenvolveu anticorpos contra a doença, resultado esse que é dado pelos testes sorológicos, nós não vamos saber, mas isso ocorreu em todos os lugares. Certo. Quer dizer, a subnotificação é algo que acontece no Brasil, mas também nos outros lugares do mundo. Porque assim, esse termo, inclusive, não é adequado de subnotificação. É que existe uma distância de tempo entre ser testado e gerar o resultado. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é o número pequeno ainda de pessoas testadas. Então, é uma equação cujo denominador não é real. É isso que eu quero dizer, entendeu? Certo. E, Margarete, os pesquisadores aqui da Rede Covida, né, que é uma iniciativa da Fiocruz e da Universidade Federal da Bahia, indicam que o Ceará deve ser o primeiro estado brasileiro a atingir o pico de infecções pelo novo coronavírus até 25 de abril. Um relatório estima que o estado deve superar 3 mil pacientes com a doença ainda nesta semana. Existe alguma peculiaridade que explique por que isso deve acontecer no Ceará? Não, eu não saberia dizer. Talvez as próprias pessoas e pesquisadores do próprio Ceará. Muito provavelmente, né, é o que eu suponho, tem havido uma disseminação acelerada em comunidades com menos acesso ao diagnóstico e assistência sanitária. É o que eu presumo. Margarete, a gente tem também aqui a participação remota da Marilu Cabanhas, que vai fazer uma pergunta para você.
Pois não. Olá, Margarete, prazer em falar com você. Nós entrevistamos há pouco o Marcelo Shoa, que é da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, e ele estava dizendo o seguinte, que a postura do presidente Bolsonaro, né, ao colocar dúvida em relação à quarentena, está abrindo porta, né, para contestação da estratégia da OMS, do Ministério da Saúde. E por isso que a gente está vendo nas praias, né, do Rio de Janeiro, aqui no estado de São Paulo, em Santos, pessoas que estão frequentando, né, esses locais. Você acredita que isso tenha contribuído, que essa fala do presidente, ao contestar a quarentena, ela pode sim estar influenciando essas pessoas, Margarete? Acho possível que sim, né? Assim, a maior autoridade do país, eu acho que fica claro para nós, médicos, que há uma divergência nos discursos das autoridades sanitárias no Brasil, e que, infelizmente, as pessoas ainda, a opinião pública, de modo geral, ainda não assimilou de modo homogêneo o risco que estão correndo. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu posso lhes dizer que eu vi ontem um número enorme de pessoas, não apenas ainda em bares que estavam abertos, como na praia, pessoas inclusive de idade de risco, que nós sabemos, em grupos, sem máscara, quando o uso de máscara hoje já é uma recomendação. Aliás, essa é uma recomendação que eu faço há mais de um mês, desde o primeiro caso, porque eu me baseio na experiência da Coreia do Sul, que é a mais bem sucedida, e eles usaram máscara em todo mundo desde o início da epidemia. Eu particularmente uso, todos os que trabalham comigo usam também há mais de um mês. Então, assim, sem dúvida nenhuma, essa saída, essa, digamos, desobediência, eu diria, civil, né, a recomendações que são tão bem fundamentadas, até porque nós não temos nenhuma outra arma tão poderosa contra a doença como o isolamento social. Não há nada que se compare, nenhum tratamento que esteja sendo testado, nenhum suporte de terapia intensiva, nada é tão eficaz quanto é o isolamento social como defesa contra a doença. Margarete, a Marilu Cabanhas tem outra questão para você. Pois E não. Margarete, eu queria que você explicasse também essa questão do tratamento né, contra o coronavírus a partir dos anticorpos, né, de pessoas que já tiveram a doença. É uma maneira eficaz? Queria que você comentasse a respeito. Olha, nós precisaremos demonstrar se isso vai funcionar contra este novo patógeno. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que a transferência de plasma de pacientes curados ou convalescentes de doenças virais é uma técnica conhecida, foi usada já desde a gripe espanhola 100 anos atrás, foi usada na epidemia de SARS, né, da síndrome respiratória aguda, é usada nas febres hemorrágicas com grande sucesso. Então, portanto, é uma arma que é perfeitamente lícita, defensável e com uma grande expectativa de que possa funcionar. Se nós conseguirmos colher sangue e plasma de pessoas curadas, que é o que está sendo feito maciçamente nos Estados Unidos nesse momento, nós acabamos de obter autorização aqui no Brasil, felizmente, para podermos fazer isso, porque até a semana passada ainda não estava recomendado por uma instrução normativa do Ministério da Saúde. Então, foi autorizado os estudos de pesquisa que serão feitos no Rio de Janeiro e São Paulo, e nós poderemos, a partir de agora, fazer esse procedimento em paciente grave em terapia intensiva sob ventilação mecânica. Margarete, para a gente concluir, a recomendação para as pessoas, a principal medida continua sendo o isolamento social para evitar o contágio com o coronavírus? Exatamente, porque há, por exemplo, famílias onde houve um caso.
Para nós sabermos se essa pessoa está protegida, ou seja, se ela já desenvolveu anticorpos, precisaria ser feito em grande escala testes sorológicos. Nós ainda não temos em grande escala, pretendemos tê-los em breve. O Ministério da Saúde está recebendo uma quantidade grande de alguns milhões de testes para serem feitos na rede pública, inclusive. Nós precisamos começar a testar as pessoas agora, a partir de mais de um mês de epidemia, para saber quem eventualmente já teve a doença sem sintomas e que desenvolveu anticorpo. Quando nós tivermos aproximadamente 20% da população imunizada, quer dizer, nesse sentido, que já desenvolveu anticorpo, nós podemos começar em pensar no controle da epidemia. Então, portanto, é muito importante que hoje, neste mês de abril, o isolamento social seja rigorosamente respeitado. Margarete, muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Muito obrigada e um bom dia para vocês. Bom dia. Conversamos aqui com a professora e pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, Margarete Dalcomo. Você sintoniza Rádio Brasil Atual.